Então, mais uma vez, boa noite, né? Hoje eu vou falar sobre o breve histórico da transferência de conhecimento, que na verdade é o cerne da extensão rural, né? É transferir conhecimento para o outro, de maneira educacional e informal, né? É um processo. Então eu vou passar um pouco isso na aula de hoje. O conteúdo da aula, né, vai ser a transferência de conhecimento lá na antiguidade, né? A gente vai ver isso como aconteceu lá nos Incas, né? Que são tecnologias que são utilizadas inclusive até hoje. Vou falar sobre as iniciativas atuais da extensão rural nessa transferência de conhecimento, porque às vezes a gente tem uma noção que fazem parte apenas das institucionais, das políticas de ATER, ou as desenvolvidas nas entidades como Impaer, Mater ou Embrapa, e é uma coisa que vai além, né? As iniciativas podem ser mais amplas do que a gente imagina, e menos institucionalizadas. Vou falar também sobre as diferentes atuações do profissional extensionista na atualidade, com 2 videozinhos bem bacana que mostram o dia a dia de um extensionista. Espero que vocês gostem. Bom, a extensão rural, tal como conhecemos hoje, ela é bastante recente, tá? A transferência de conhecimento, na verdade, ela era passada de geração em geração, né, de pai para filho, né? E eles iam ensinando outros agricultores o cultivo agrícola, tá? Então a gente pode constatar isso na história dos Incas na América do Sul. Evidência desses povos antigos que exerciam suas formas, né, de desenvolver a agricultura e transmitiam seus conhecimentos é muito marcante, e eu trouxe um vídeo bem explicativo que vai mostrar para a gente com bastante clareza o que é isso, o que eu estou querendo passar. Bom, então como a gente viu, né, os povos, né, que habitavam na América do Sul, na região andina, eles cultivavam nesses planaltos elevados, nas cordilheiras dos Andes, a 4.500 metros acima do nível do mar, onde não havia campos planos. Cultivavam aí nas encostas íngremes e se destacavam justamente por ter domínio sobre técnicas de plantio de sementes. Calcula-se aí que esses incas cultivavam cerca de 700 espécies vegetais. Dentre elas, as culturas aí, as principais eram a batata e milho, que foram as primeiras a cultivar, né? Mas eles também tinham uma larga experiência em cultivar batata doce, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca, entre outros. Então, eles, ao longo do tempo, passavam de geração para geração essa forma de cultivar em terraços, que são os andenes, né? Então, existem mais de 200 tipos de batatas que foram desenvolvidas, inclusive, seleções genéticas, né, de material genético por esses povos lá na antiguidade. E esse conhecimento era passado, né, num tempo onde que não se ouvia nem falar extensão rural, os primeiros extensionistas da humanidade. Inclusive vários milhos, né, são oriundos do Peru, dessa região andina. Como que eles faziam, né? O cultivo era feito em terraço, como eu já havia dito. Esse cultivo em terraço, né, eles utilizavam técnicas de curva de nível, né, sendo os primeiros a utilizarem esse sistema de irrigação. Eles construíam os arqueodutos, como vocês viram nos vídeos, e canais nas encostas das montanhas que permitia a distribuição do fluxo da chuva. Então, a chuva era acumulada no topo das montanhas e ia abaixo com esses canais e dutos, né, arquedutos, e irrigava os terraços, cada um de uma vez, né? Eles construíam essa forma de cultivo, né, em terraço, e ele se chamava andenes, né? Esses terraços horizontais iam sendo compostos, né, com contenções de pedra nas encostas para melhor aproveitar os espaços de cultivo. Então, aqui numa imagem, né, a gente consegue ver de maneira bem clara, né? Então, lá no topo, né, havia o represamento da água, e aí eles iam aproveitando, né, e iam cultivando
nesses sistemas de andenes, né? Através também de canais, né, do próprio rio, né, com canais de drenagem. Então, esse povo, lá na antiguidade, já fazia transferência de conhecimento, já transferiam conhecimento, né, para os seus povos, né, um a um, tecnologias que são amplamente utilizadas até hoje, ok? Então aqui mais uma imagem do sistema de irrigação Inca, do plantio em terraço, que é um lugar espetacular, né, que eu tenho muita vontade de conhecer. Os Incas, né, não só dominavam tecnologia no cultivo de semente, no melhoramento de plantas, né, de seleção de plantas, eles também dominavam algumas ferramentas. Eles usavam algumas varas afiadas e arados para revolver o solo, né? E usavam também a atração animal, o uso de ilhama no transporte, inclusive de colheita, né? E também para fornecimento de lã, tecido, manta, corda, couro, entre outros, inclusive a carne. Bom, eles então utilizavam tecnologias de plantio, né, de irrigação, de domínio das culturas, né, dos cultivos vegetais e também da criação de animais, né, assim também como as ferramentas, né. Então era todo um aporte tecnológico, um conjunto, um pacote tecnológico que era passado de geração em geração, né, na cultura desses povos, ok? Essa aqui é a imagem da ferramenta, né? Chakitacla. Chakitacla. Ela é um trava-língua, né? Mas essa ferramenta agrícola ela é a mais importante ferramenta Inca. Como vocês podem ver, é uma ferramenta utilizada com os pés, né? Para revolver o solo compactado, né? E assim poder fazer o preparo para o cultivo das espécies desejadas. Bom, então essas eram iniciativas de transferência de conhecimento dos povos antigos, né? Eu trouxe um exemplo dos povos incas, que eu acho de maior curiosidade, que eu acho mais interessante. Mas hoje, atualmente, né, existem iniciativas também de transferência de conhecimento, né? Tem o objetivo de também aumentar a produção, de melhorar a produtividade agrícola, né? Então, a partir da utilização adequada de vários fatores modernos. Então, a gente também, como extensionista, hoje na atualidade, né, talvez às vezes não de geração para geração, né, mas isso também continua ocorrendo nos povos e comunidades tradicionais, né, como ribeirinhos, quilombolas, como os indígenas, né, passam de geração a geração. Mas o extensionista também transfere conhecimento. Em que área? Na área dos insumos, na área da mecanização agrícola, ou o acesso ao crédito, né? Então, quando ele promove o acesso ao crédito. Então, a transferência de conhecimento, ela também tem iniciativas que continuam acontecendo, que vão além daquelas iniciativas institucionalizadas ou através de políticas públicas, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a gente pode afirmar que a extensão rural, por muito tempo, né, ela esteve orientada em modernizar a agricultura. Então, a gente já viu aí em vários momentos, nessas aulas aí, que a gente andou conversando sobre isso, né, sobre essa tentativa de modernizar a agricultura, né, e essa é a tendência principal de compreensão do papel do extensionista rural. Mas a abrangência da ação do extensionista demonstra outras dimensões que são também tão necessárias, né, quanto esse processo aí de extensão e desenvolvimento rural, de modernizar as técnicas de cultivo e criação, ok? Então a gente pode inventar, ir além, né, dessa tendência principal que é modernizar a agricultura, que é promover a produção
sustentável, que é aumentar a produtividade. Então, o nosso papel como extensionista é além. E alguns exemplos eu vou passar aqui agora, e no decorrer do desenvolvimento da disciplina a gente também vai começar a perceber. A extensão rural, ela pode estar relacionada a vários aspectos, né? Então, eu falei aí sobre os aspectos técnicos, né? Como melhoria no sistema de irrigação, como melhorias na adubação, melhorias no uso de variedades geneticamente melhoradas. Mas, enfim, eu posso também estar fazendo um trabalho que é extensionista, né, na área rural, relacionado, por exemplo, a melhorias de condições de saúde, né? Então, eu posso chegar numa comunidade rural ou numa propriedade e promover campanhas educativas, por exemplo, relativas à diminuição do uso de agrotóxico. Inclusive, existem campanhas permanentes com esse tema, né, que são abordados em loco nas comunidades rurais massivamente por várias entidades aí. Ou, ao contrário, eu posso fazer um trabalho de extensão rural voltada também para orientação com cuidados com a alimentação do animal, de criação, ou com os cuidados no manejo animal para que o alimento, o produto final, ele chegue em condições sanitárias adequadas, né? Então, tem esses dois lados, né? Vamos lá. Aqui, professora, em Jaciara, sim, veio aquele fórum no combate aos agrotóxicos e tal, chefiado pelo Ministério Público. Sim. Dessa forma, né? Outra campanha que a gente pode também fazer, inclusive com a minha experiência na Secretaria de Agricultura, eu participei, né? Além dessa, que nem entrei nesse mérito, mas uma que eu fazia muito forte, era a questão dos coliformes, né, no manejo dos animais, né? Porque os agricultores a qual a gente prestava assistência técnica e fazia um trabalho de extensão rural aqui no município de Campo Verde, a maioria deles entregavam os seus leites para Comaju ou para Brasilac, né? Ou para o pessoal do Pedra Branca. Então a gente tinha que fazer todo um trabalho de educação para que ao fazer a retirada do leite eles não levassem também bactérias, né? Então era todo um trabalho de controle, não só da mastite, que era a parte mais da veterinária, né? Mas como também o desinfecção do teto, para que essa contaminação, né, do ambiente não fosse depois para o leite e aí transferisse isso para os alimentos, tá? E aí as pessoas vão ter sintomas lá, com diarreia, náusea, vômito, enfim, né? Então, essa também é uma atividade extensionista forte e que tem uma grande demanda, tá? Só para que vocês possam entender. Outra dimensão, né, atual que a gente pode trazer, a extensão rural pode estar relacionada a questões ambientais, né? Então, a gente pode falar sobre as melhorias das condições ambientais. Então, existem campanhas, essa é uma campanha que é feita pela SEMA, né, sobre queimada controlada, né, sobre o uso de queimada. E eu tinha preparado essa aula antes mesmo desse momento que a gente está vivendo agora. Quantas incidências de queimada, tivemos semanas anteriores aí com graves problemas na serra ou problemas no município que causou até interrupção da internet, né? Então, assim, essa semana foi também bem terrível, né? Então, é uma atividade de extensão rural feita, na verdade, por técnicos que não são da Empaer somente, nem são da Embrapa ou de uma prefeitura municipal. São técnicos da SEMA, de uma secretaria de meio ambiente. Então, eles fazem esse tipo de panfletagem, de divulgação, para que as pessoas busquem práticas menos agressoras ao meio ambiente. Em relação à queimada, por exemplo, né? Então, fala sobre as consequências das queimadas, para as pessoas evitarem as queimadas, né? É uma campanha que ocorre, né, em vários municípios. Esse aqui é só um dos exemplos, né, que eu trouxe. Também pode estar falando sobre o uso racional dos recursos, né?
sobre a preservação das matas, né, de áreas ciliares e tudo mais. Então, a gente pode também levar esse outro viés, né, sobre essa melhoria no uso racional dos recursos, né, de não desmatar, né, beira dos rios, de evitar o pisoteamento de animais em regiões de nascente, né, então fazer toda essa campanha. Também tem esse viés, a extensão rural pode estar relacionada com essa melhoria das condições ambientais, tá? Então, a gente percebe, né, que as atuais formas de transferir conhecimento, né, elas são muito amplas, elas vão além do acesso ao crédito, elas vão além do uso correto de variedades, insumos, elas vão além do uso de adubação, né, elas podem ter um cunho, como eu havia dito, né, bem mais vasto. Um outro viés da extensão rural, ela pode estar relacionada aos mercados. Então, como isso, né, ocorre, professor? A gente pode, como extensionista rural, promover o fomento, por exemplo, a feiras livres, né? A Secretaria de Agricultura tive uma experiência muito bacana, né, onde chegou uma certa altura que havia uma intervenção do SEBRAE junto à prefeitura e tal, e havia uma necessidade muito grande de fazer um diagnóstico da feira, o perfil do agricultor, porque falava assim, a maior parte do feirante de Campo Verde é atravessador. Será que era mesmo atravessador? Essa era uma pergunta que ficava no ar, né? Então, como extensionista de coração, né, eu percorri todas as feiras livres do município. E o que foi exatamente que eu fiz, né? Eu fui em todas as feiras livres do município, né? E fiz um levantamento de quem era da agricultura familiar e quem não era da agricultura familiar, né? O que ele produzia, né? E o que ele revendia ou vendia na feira livre. E foi bem interessante que a gente quebrou o mito, né, de que a maior parte eram atravessadores. Não era, né? 80% das pessoas que faziam feira estavam relacionadas e ligadas diretamente com a agricultura familiar. Então, o extensionista ele pode sim promover e fomentar as feiras livres das mais variadas formas. Outra forma que o extensionista pode atuar é com a certificação de produtos, né? Aí entra o papel muito forte do médico veterinário, do extensionista médico veterinário. Por exemplo, instruir o agricultor, o produtor rural, para que ele consiga o serviço de inspeção municipal e depois ele dê um passo para o serviço de inspeção do estado e depois ele dê um outro passo para o serviço de inspeção federal dos seus produtos que têm origem animal. Essa é uma questão. Mas não só certificação sanitária, tem várias outras certificações disponíveis que o extensionista pode divulgar no seu trabalho. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Outra questão é a busca de canais diferenciados de comercialização. Incentivar o agricultor a buscar o PNAE, PAA, né, que nós já andamos conversando um pouquinho sobre isso. Agora, nessa época de pandemia, eu tenho falado muito com os agricultores sobre novos canais, porque as feiras livres foram, por decretos municipais, proibidas, né, para evitar aglomeração. Então, a gente percebe que muitos lugares, nas capitais, aqui em Cuiabá, ou nas cidades grandes como Rondonópolis, a venda direta para o consumidor, através dos condomínios, né? Então, aqueles lugares que têm uma grande concentração de pessoas, de moradores, como os condomínios residenciais nas cidades metropolitanas, elas têm aderido a essa forma de consumo de hortaliças, por exemplo. Então, a busca de novos canais, a ideia, né, manifestar para os agricultores, eu participo de vários grupos de produtores rurais, né, e eu percebi que há uma tendência do agricultor, em vez de ir na sua feira livre, ele ir até o condomínio e fazer uma clientela. Como tem muitos condomínios, né,
muitos procuraram esses canais, porque muitos restaurantes foram fechados, feiras livres, então buscar um canal diferenciado para comercialização, tá? Então, esse também é papel do extensionista, tá? Então, a gente tem incentivos, né, também do governo do estado. A Secretaria do Estado em Agricultura Familiar aqui no Mato Grosso fez anteriormente aí alguns anos, em 2017, 2018, um programa chamado Programa Estadual de Implantação e Revitalização das Feiras, tá? Eles distribuíram tendas e barracas para uniformizar nas feiras livres no nosso estado. Foi uma coisa muito bacana também. Então, não somente atuações pontuais a nível de Secretaria Municipal, mas também tem intervenções a nível de estado acontecendo. Então, essa é uma imagem. E a finalista de Isso aí, bem lembrado, Gabi. Então, essa é uma intervenção do Estado na implantação e revitalização das feiras, que aconteceu na gestão aí da Secretaria do Estado nas gestões passadas, tá? Outra característica, não só a participação em feiras livres, não só o incentivo do Estado, das secretarias do Estado de Agricultura Familiar, em melhorar as condições de comercialização do feirante, não só a ação do extensionista pontual, como foi o meu caso, o meu exemplo que eu dei, em levar um diagnóstico da feira, né, do feirante do meu município, mas também pode incentivar a troca de sementes. A feira de troca de sementes, né, eu trouxe esse exemplo, mas ela é muito útil e acontece em vários lugares, né? Então eu acho bem bacana. Eu gostaria uma hora de poder, como extensionista, participar e trocar. Eu só fui até hoje numa feira só de troca de sementes, num Fórum Social Mundial lá no Rio Grande do Sul, né? Não tive a oportunidade de participar de outros, mas eu tenho um amigo chamado Rodrigo Facione, e ele trabalha na Secretaria Municipal de Tangará da Serra, um extensionista de coração. Ele sempre promove troca de sementes lá no município. Então, assim, a troca de sementes é uma outra ideia muito bacana também quando se fala no incentivo à feira. Então, não só o incentivo na feira no fato de comercializar, mas também no sentido de feira de troca, tá? Quando eu falo sobre certificação, né, eu citei a certificação dos serviços de inspeção sanitária municipal, né, a nível de município, do estado e federal, mas eu falo também de certificação de produtos. Existem outras ferramentas. Eu gosto muito de divulgar esse selo, né, que é o CIPAF, que é o selo de identificação da produção da agricultura familiar, porque ele é gratuito. Não estou fazendo propaganda para o governo, mas já estou fazendo, né? Não fazendo, mas fazendo. Ele é um selo gratuito, né? E ele fica disponível no site, tá, do antigo MDA, que depois virou Secretaria Especial da Agricultura Familiar, do SEAD. Mas enfim, se a gente ir no Google e digitar agora selo da agricultura familiar, já sai certinho o mapa, né? Vai sair um vitrine MDA, e aí o agricultor familiar, né, que tiver posse da DAP, né, que é feita ou pelo INCRA, ou pelo próprio MDA, ou pela Empaer, então ele coloca lá o CPF, ele já tem direito de utilizar nos seus produtos esse selo, que tem um E-Code bem interessante, que você consegue rastrear da onde é esse produto, e tem informações lá do produto. É como se fosse uma página do Facebook, né? Então ele coloca lá toda a sua identificação, e esses produtos identificados tem 3 formatos de selo, como vocês podem ver aí, né? Pode ser inclusive utilizado para expor o produto internacionalmente, porque você pode usar esse formato aí Brasil, né? Ou em formato de redondo, ou com o código. Se quiser usar os 3, pode usar os 3, ou pode usar cada um deles. Cada produto ganha uma identificação, que vai aqui nessa área central, um código, né? E ele tem o direito, é gratuito, não paga nada. Ele só vai ter que gastar com a impressão desse selo, né, na gráfica. Então o MDA faz tudo online, fica disponível lá na plataforma, aí ele só abaixa para o pendrive, leva na gráfica e manda incluir na sua embalagem, tá?
ou manda fazer selos autoadesivos. Antigamente, ele era apenas assim, como esse aqui embaixo, o certificado. Então, ele pode fazer selos individuais em cada produto, ou ele pode imprimir o certificado e colocar no seu portfólio na hora de apresentar e quiser comercializar o seu produto aí no supermercado. É um trabalho muito bacana. Eu conheci através da Luciana Galan, que ela era delegada do Ministério da Desenvolvimento Agrário aqui no Mato Grosso. Enfim, hoje não tem mais MDA, virou Secretaria Especial da Agricultura Familiar e agora, na verdade, virou um departamento da Agricultura Familiar dentro do MAPA. Mas esse programa existe, ele nunca acabou, ele sempre acontece, é só colocar lá a vitrine da Agricultura Familiar ou selo da Agricultura Familiar, que facilmente qualquer pessoa, o próprio agricultor ou qualquer pessoa, extensionista de coração, pode ir lá e ajudar o agricultor a cadastrar o seu produto, a criar a sua continha lá no Ministério e obter o direito ao selo. Para isso ele precisa estar com um CPF válido e TDAP. No mais, é simples, né? Então antigamente era assim, e aí havia um problema, né? Porque não tinha o código, não tinha nada. Então a pessoa ganhava o direito de usar isso aqui. Então qualquer um pode ir numa gráfica e fazer. Então eles fizeram esse formato mais rigoroso, né, de cadastro. Ele, inclusive, valoriza as comunidades tradicionais. Então a gente tem lá o selo. Você pode ser o cadastro como agricultor familiar propriamente dito, simplesmente só, ou como quilombola, por exemplo. Então você pode colocar como quilombola, para valorizar que você é de uma comunidade tradicional, por exemplo, né? Ou valorizar a juventude rural, né? Então, se eu tenho uma DAP jovem, né? Que é uma DAP, na verdade, agregada à DAP da família, eu posso usar como jovem, como juventude, né? Então também tem essa possibilidade de dar importância, de valorizar o jovem rural. A questão do gênero, o empoderamento das mulheres também é valorizado nesse programa, então também eu posso utilizar, né? Eu quero utilizar como mulher, né? É bem bacana, também tem esse viés, né? Então é uma certificação do produto que ele dá origem, né? Ele não está dizendo que o produto não tem condições sanitárias, ele não está afirmando isso, ele está afirmando que ele vem de um lugar que é agricultor familiar, que ele vem de um lugar que é agricultor familiar jovem, que ele vem de um lugar que é agricultor familiar mulher, né, no gênero. Ele vem para dizer que é um produto que tem origem na comunidade tradicional quilombola, tá? Ele tem esse viés. Gratuito, qualquer um pode fazer, tá? E, enfim, né, a importância do serviço do extensionista para a obtenção do selo de inspeção, né? Quando todo produto de origem animal, por exemplo, né, ele precisa ter um selo, né, de sanidade. Então, os produtos de origem animal que não possuem um serviço de inspeção municipal é um produto clandestino. E isso a gente é obrigado, né, a instruir o produtor. Então, todo produto, seja frango caipira, ovos, leite, queijo, doces de leite, né, todos os produtos que contenham origem animal, ele precisa ter um veterinário, ser manipulado, processado dentro das normas, né? E aí, conforme ele for atendendo todas essas etapas, ele vai ser fiscalizado pelo extensionista do serviço de inspeção do município ou pelo extensionista do serviço de inspeção do estado, que é o caso INDEA, ou pelo serviço de inspeção a nível federal, que é o caso MAPA. E ele vai receber um selo, né, que o seu produto é inspecionado, e ele pode comercializar ou livremente dentro do município, ou livremente dentro do estado, ou livremente no país inteiro. Então, o papel do extensionista no município, nas secretarias municipais, ou no estado, no caso nos órgãos como INDEA, ou no caso a nível federal, é de instruir o agricultor a obter esse selo para que ele leve produtos de qualidade para a mesa das pessoas. Outro certificação importante também é a certificação do produto orgânico. A
às vezes a gente pensa que é só feito por certificadoras, né, como IBD, Ecocert, e não, né? O extensionista pode sim orientar o agricultor a obter o selo de certificação orgânica direto no mapa, né? Então, não é difícil de conseguir, e esse selo também é gratuito, né? Que chama certificação por autoria, né? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também pode ter essa demanda, né? Para o extensionista rural. Mas, enfim, há uma outra questão que o extensionista pode estar relacionado e pode atuar, que é a questão do lazer, né? Então, quando o extensionista rural incentiva o lazer dentro das comunidades, por exemplo, ele pode ajudar a organizar e promover campeonatos rurais. O pessoal da comunidade rural, da zona rural, gosta muito de fazer torneio de futebol, de vôlei, né? Então, ele pode estar também relacionado a esse aspecto, facilitar a organização social das famílias, melhorar os locais comunitários, porque quando você organiza um campeonato, né, há toda uma comoção da comunidade, fazer a limpeza da área social, né, do centro de desenvolvimento dessas atividades, né. Então, tem muita coisa também que é relacionada ao lazer, né, muito bacana também. Já participei de vários aqui no pessoal da Agrovila, João Ponce, que faz parte também do meu município, né. Aqui tem muito campeonato, né, de futebol na zona rural. Então, os assentamentos do 14 de agosto, os assentamentos do Santo Antônio da Fartura, organizam seus times de futebol. O pessoal da Agrovila tem o seu time de futebol e organiza, inclusive, campeonato lá dentro. É muito bacana, envolve aí a comunidade toda e tem todo um trabalho de limpeza, de organização, e sempre precisa de quem? De pessoas extensionistas para ajudar nessas tarefas, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de outros lugares no país, né? Que não é só aqui em Campo Verde, né? Então campeonato na zona rural aí de futebol e enfim, em vários lugares, muito bacana, né? Outra organização, né, de lazer são as festas dos cultivos, né? Aqui eu coloquei um exemplo que é o Festival do Milho no assentamento Taperá, né, numa comunidade aí no país afora, né? Mas aqui no Santo Antônio da Fartura tem também o Festival da Pamonha, é muito importante, na propriedade do Seu Divino, né? E com certeza temos aí várias festas e festivais relacionados aos cultivos, né? Como do tomate, né? Não só do cultivo do milho, mas da mandioca, né? Então, assim, são vários cultivos que promovem, várias culturas, né? Que promovem esse tipo de lazer e entretenimento, né? Então, naquela safra, naquele momento, as pessoas se reúnem em áreas comuns, em áreas comunitárias, né? E certamente um extensionista rural é necessário para ajudá-los a organizar esse tipo de evento, né? Aqui é uma festa julina, na verdade, que aconteceu no mês de julho, um assentamento aqui no 4 de outubro, aqui em Campo Verde, né? Então o presidente da associação fez uma festa, foi no ano 2018, né? Para interter e trazer lazer para a comunidade, tá? Eu ajudei ele a organizar também. Bom, então a gente percebe que a transferência do conhecimento, né, ela vem desde a antiguidade, ela tem um amplo aspecto. Hoje, na atualidade, a gente tem aquela transferência de conhecimento institucionalizada, mais técnica, né, pontual, relacionado à adubação, irrigação, uso de maquinários, insumos, mas também temos uma ação na área do lazer, na área ambiental, né, na área de certificação de produto, na área de comercialização, né, acesso aos novos canais de comercialização. Então, há diferentes atuações do profissional extensionista hoje na atualidade. Agora eu quero passar para vocês, né, 2 vídeos
né, de profissionais, extensionistas rurais que atuam a campo, né? Então eu falei algumas coisas, mas posso deixar algumas coisas de lado. E essas duas filmagens mostram bem claro o papel do extensionista, como ele atua, como ele vai a campo, como ele se porta, como ele transfere o conhecimento que ele sabe, como ele ajuda, como ele colabora com a atividade do agricultor, tá? Em loco. Vamos ver aí nesses dois vídeos, né, o que eu quero dizer com a mensagem da aula de hoje, né? Como é importante transferir conhecimento, como isso vem desde a antiguidade, como isso acontece hoje, de fato. Então, assim, a mensagem principal desses vídeos é dizer que hoje a nossa atuação como profissional extensionista é ser um agente de mudança, né? Isso veio desde a antiguidade, na época dos Incas, e isso continua até hoje na atualidade, né? Com a nossa atuação profissional, né? Ser um agente de mudança, esse é o principal.